A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos felizes, agradecidos a Deus pela oportunidade de estar aqui para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao presbítero Jairo, a todos os irmãos e irmãs ali do bairro São Bento que louvaram a Deus nesta manhã junto conosco, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito é bom estar aqui com todos os irmãos, porque o Senhor tem nos dado esta vitória. Estamos aqui porque o Senhor Jesus tem nos abençoado com a Escola Bíblica Dominical. Somos felizes e agradecidos a Deus por nós podermos fazer parte desta grande família chamada Família da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, quero agradecer ao pastor Constantino e a todos os obreiros da casa do Senhor. Muito bem, irmãos, estamos partindo para esta é a última lição do nosso trimestre bem diferente do que nós estamos acostumados, passando por esta pandemia e encerrando a lição Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A lição 13, a vigilância conserva pura a igreja. É uma lição que foi utilizada para jovens e adultos. Que Deus possa abençoar a todos os jovens, líderes e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória a Deus. Muito bem, a lição número 13, vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo, ele se encontra em Marcos capítulo 13, verso 37. E as coisas que vos digo, digo-vos a todos, vigiai. Na Nova Almeida, digo a vocês, digo a todos, vigiem. É para vigiar. Tempo de nós vigiarmos. É tempo do cristão estar sempre alerta, vigiando. Por quê? Porque esta é a arma, poderosa que nós temos de Deus. Sempre estar em vigilância. Verdade prática diz, através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Lembrando aos irmãos que esta lição foi escrita lá na década de 90, não é? Nós estamos já no ano 2020. Essa lição ela foi reeditada por causa do período da pandemia. Então o irmão já dizia na época, olha, rejeitando inovação, mundanismo, cuidado, através da vigilância a igreja se mantém pura, separada, santificada, É isso que quer dizer o nosso irmão aqui na verdade prática. Ela não se afasta de Cristo, ela se afasta do mundo. Ela centra em Cristo, uma igreja cristocêntrica, ou seja, uma igreja sempre centralizada em Cristo, para que nós possamos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus, e Ele é o centro, para Ele, tudo para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Na nossa leitura bíblica em classe, se encontra talvez uma das mais conhecidas parábolas do Senhor Jesus, a parábola das 10 virgens. Lembrando que parábola é comparação, Parábola é comparação. Então, o Senhor Jesus vai comparando, vai ensinando o povo através daquilo que eles já sabiam. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite
em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Pontuando aqui na Nova Almeida, atualizada, quando fala de lâmpada, aqui no nosso tempo falar de lâmpada, você vai lembrar de lâmpada de LED, né? A turma nem lembra mais da lâmpada incandescente, né? Lâmpada de LED, lâmpada fluorescente. Hoje é tudo de LED. Mas naquela época era lamparinas, né? Para ficar mais claro para nós, lamparinas, né? Já cheguei a morar em casa sem energia elétrica, a gente não tinha lamparina, mas normalmente tinha lampião, né? Lamparina dá para fazer de vários jeitos. E saíram a encontrar com o noivo. Tradução ao meio da revista corrigida, como sempre digo para os irmãos têm que olhar mais de uma tradução. Aqui está mais claro, porque vai para o noivo. Se vai para o casamento é noivo, não é esposo ainda, né? Então é noivo. Também ela pontua no verso 2, eram imprudentes, né? Prudentes e imprudentes, melhor do que loucas, porque louca dá um outro sentido. Louca, no nosso tempo, você pensar, é a pessoa que está, né, que tem problema mental. Aqui fica mais claro, é imprudente. Você tem uma pessoa prudente, que vê as coisas, planeja, vai atrás, sabe que precisa, já pensa, e é imprudente que vai levando do jeito que a vida vai, né? Então, imprudente, é muito mais claro o texto falando de imprudente, não de louca. Não é que elas eram pessoas que tinham problema mental, né? Era imprudente. Não levaram óleo consigo, azeite, óleo, né? Lamparina com óleo fica mais claro. Azeite, a gente está acostumado mais por na salada. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo também. O noivo estava demorando. De novo, o noivo, no verso 5, não o esposo, que na verdade era noivo, né? Ainda. Ficaram sonolentas, em vez de tosquenejaram. Tosquenejar é um termo bastante, é a mesma coisa, tá? Mas é um termo muito mais antigo, então sonolentas, né? Mais claro para nós aqui. Lamparinas, no verso 8, deem a nós um pouco do óleo. Na verdade, elas não podiam dar em função que ia faltar, né? Então, vamos continuar a leitura. O 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu. Respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pontuando aqui na Nova Almeida, nós vamos ver no verso 9, elas disseram, olha, vai faltar para nós também, então não dá, né? Vai faltar tanto para nós como para vocês, pode ir comprar. No verso 10, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Então, bodas também a gente está lembrado mais de bodas, a gente até fala bodas, né? Bodas de prata, bodas de ouro, né? Bodas de diamante, bodas de papel e assim. Cada ano de casamento, a quantidade de ano vai somando, tem uma bodas específica, né? Para que a pessoa vá comemorando, lembrando e vai realmente reafirmando a cada ano a sua vida conjugal. Glória a Deus por isso. Então a gente está acostumado mais a falar bodas, né? Bodas de prata. Olha, fez bodas de prata, 25 anos de casado, né? Aquela coisa bonita e maravilhosa e deve se fazer mesmo, né? Então o noivo, como nós já falamos, que não conhece, ele também disse que não conhecia. E aí o verso 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Que tem uma grande diferença entre a Nova Almeida e a Almeida Revista Corrigida. Essa última expressão, em que o Filho do Homem há de vir,
deixei essa observação aqui para os irmãos, para saber que não estão, essa expressão não aparece nos mais antigos manuscritos, né? Foi acrescentou, algum escriba acrescentou, e o Almeida, a Revista Corrigida, usou isso. Porém, essa parte não existe na maioria dos manuscritos. Mas, na verdade, o contexto fala da chegada do noivo, e o noivo é Jesus, que é o Filho do Homem. Então, está no contexto, mas não está explícito, né, no texto original. Então, por isso que na Nova Almeida, não só na Nova Almeida, na King James, se olhar em outras versões, vamos olhar, vai encontrar que não existe, né, essa expressão aí, né? O Champlin fala sobre isso, outras enciclopédias, os irmãos vão encontrar isso aí. Então, não está nos manuscritos mais antigos. Então, na revisão agora da Nova Almeida, tiraram essa expressão. No contexto está, é o noivo, quando você está falando de noivo, está falando de Cristo, né, que vai casar-se com a igreja, né, um casamento místico, na verdade, porque não é um casamento normal, né? Muito bem. Então, é isso que tem aqui na nossa leitura bíblica em classe. Na nossa introdução, Mateus 26, 41, olha, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, João, o evangelista João, ele já dizia que lá, imagina, no primeiro século, né, se não me falha a memória, o Apocalipse, que foi o último livro a ser escrito, foi lá por volta dos anos 90, 94 da nossa era. Então, João, quando escreve a carta, a primeira carta de João 2,18, ele diz, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Imagina, João afirmando há 2 milênios, praticamente antes, que já era a última hora. Olha a situação que já estava, ou seja, aparecendo pessoas querendo são anticristos, contra Cristo, né? Batendo de frente, né? Os gnósticos batendo de frente contra o cristianismo. Então já tinha desde o início da nossa era, né? Desde o primeiro século já havia isso. Então o relógio ele vai chegar no momento de Deus. A gente não sabe qual é esse momento, não sabe quando vai acontecer. Então o mundo ele é como se fosse uma água poluída. O mundo é uma água suja, né? Ele está contaminado por o quê? Pelo pecado. Por isso que o tema da lição é a vigilância conserva pura a igreja. Então, João, agora o evangelista também, dizendo no Evangelho 7,38, quando Jesus dá a expressão, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que tem aqui uma coisa muito importante nesse versículo. Diz, quem crer em mim, dentro está escrito, como diz a Escritura. Não é crer em Jesus como alguém, como uma figura histórica, como qualquer outra coisa. Não é isso. É crer como diz a Escritura, ou seja, que Ele é o Filho de Deus, unigênito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem poder para salvar, que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Tem que crer conforme está escrito na Escritura, ou seja, do Velho e no Novo Testamento sobre Ele. Porque toda a Bíblia fala sobre Cristo, né? Remete a Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Então aí ela fica uma água cristalina, uma água pura, uma água gostosa, maravilhosa, não uma água poluída, né? Então o cristão tem que tomar cuidado com isso, né? Cada um de nós, quando ele fala igreja, eu sou igreja, você é igreja. E cada um de nós vai se purificando a cada dia e temos um rio dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós e deixa tudo, na verdade, bem limpo. Uma água cristalina, uma água maravilhosa. Então, é importante nós vigiarmos e orarmos.
Nosso irmão aqui no primeiro tópico quer dizer meia-noite, o dia que já passou, não é? O mundo é o passado e a igreja é o futuro. Então, quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de bênçãos, nós estamos falando de coisas que vêm para a glória e honra do nome do Senhor. Então, eu achei interessante esse versículo, João 9,4, na Nova Almeida, e fui atrás para ver nas enciclopédias de Champlin, Beacon. Olhando, olha só como que é interessante esse versículo comparado com a versão Almeida Revista e Corrigida. Na Nova Almeida diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha que maravilha, muito mais claro. É necessário que façamos as obras. Aqui, e que é o que está no original, no grego, que está no original, que está no plural, diferente do que está na versão ARC, é necessário que eu faça. Aqui, da maneira que está, é como se Jesus, só ele, estivesse fazendo a obra. Mas ele fez a obra, logicamente, a obra mais importante, ele fez tudo, na verdade, ele nos salvou, só que a igreja continuou. Ele elegeu 12, né? Um se desviou, e ele elegeu eles para que pudesse continuar a obra. Então, o verso na versão Nova Almeida, ele é muito mais claro, dizendo que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Me enviou, mas que nós façamos, ou seja, eu vou embora, eu vou para o Pai, mas vocês têm que continuar a obra. Maravilha! Escola dominical é isso, bênção de Deus para nós aprendermos. Então, cuidado para você não ficar assim, você olha na Bíblia e fala meia-noite, fala, olha, é melhor trabalhar enquanto é dia, a noite vem, cuidado para não se confundir com os horários, né? Lembra que nós estamos num planeta redondo, não é? Nosso planeta é redondo. A meia-noite no Brasil é 6 horas da manhã em Jerusalém. Então, nos Estados Unidos é mais ou menos, porque lá tem vários horários, tá? Os Estados Unidos tem vários fusos horários diferentes. Ele é um país muito assim, né? Ele tem vários fusos diferentes. Então, esse aqui, utilizado para o exemplo, 2 horas de diferença. Então, ele é antes, ele está às 22 horas. Se você ver Brasília e olhar lá a capital dos Estados Unidos, eles estão em lugares diferentes, né? Quando você olha o mapa mundi aberto. O Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, né, Londres, é 4 horas para frente. Então, quando for meia-noite no Brasil, quando é meia-noite no Brasil, 4 horas da manhã lá. Logicamente tinha variações, quando tinha horário de verão, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas meia-noite, 4 horas da manhã. No Japão, é 12 horas de diferença, já é meio-dia, não é? Então, cuidado para não pensar. Porque se for meia-noite lá, se o Senhor vir à meia-noite lá em Jerusalém, é outro horário no Brasil, né? São 6 horas a menos, são 6 horas da tarde aqui. Então, por isso, a meia-noite é um período de trevas, um período de dificuldade, um período de tribulação, um período que nós estamos vivendo, um período de escuridão espiritual. Que as pessoas estão na escuridão espiritual. Por isso que o mundo ali está, assim, escuro, né? E a igreja está clara, porque nós temos iluminação espiritual, porque o Espírito Santo dá brilho à igreja, e o Senhor Jesus mesmo disse para nós, vocês são a luz do mundo. Então, não se apegue à hora, a gente não sabe. Isso é só uma forma deles entenderem, uma forma de compreender. Então, cuidado, a hora tem a ver com esse período de escuridão espiritual, que as pessoas vivem, uma venda, a pessoa não enxerga, está na escuridão espiritual. Então, cuidado só com os horários para não ficar demarcando hora, porque ninguém sabe, né? Só o Senhor Jesus, só o Pai e só o Espírito Santo é que sabe. Então, nós somos luz do mundo, por isso que brilha. A palavra de Deus é luz.
Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, luz na palavra, nós somos luz, então nós somos iluminados. Nós não temos escuridão, né? Nós estamos na luz. Então, a meia-noite está falando do tempo de escuridão e do tempo que nós não vamos poder pregar, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Por isso, o tempo é agora. Então, o dia para nós muda de dia justamente quando chega meia-noite do nosso horário, né? Que está mudando meia-noite para cada fuso horário no mundo, né? Por isso que, não me lembro direito se é este mesmo país, pode ser que eu me engane, mas a Austrália, Nova Zelândia lá, começa o ano novo muito antes do que nós. Por quê? Porque eles estão muito antes do que nós. E aí sim, dá uma diferença tão grande que eles começam o ano novo lá comemorando já um ano novo e nós estamos aqui ainda no ano velho. Muito bem. No 2, meia-noite, início de um novo dia. Amanhã começará, a noite vem. Aqui fica mais claro para nós aqui entender justamente isso que eu estava falando. Há um período da igreja e período da tribulação. Então a igreja, como disse lá o Senhor Jesus no Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui é um dos textos que nós, pré-tribulacionistas, nós, assembleianos, somos pré-tribulacionistas. O que significa isso? Que nós, a igreja do Senhor, seremos arrebatados antes da tribulação. Antes da grande tribulação. Há alguns que pensam que vai ser na metade, né? E outros que no final. Nós somos pré-tribulacionistas, então nós vamos ser antes, né? Por isso, esse é um dos textos que nos fortalece. Tem outros, nós não vamos falar sobre isso hoje, né? Então nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é dia. É iluminação, é o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo usando, é o Espírito Santo falando, usando o irmão, usando a irmã, usando a criança, usando todo mundo para que as pessoas sejam salvas. Estamos no tempo do dia, ou seja, a iluminação. O Espírito ilumina e nós somos a luz do mundo, como disse o Senhor Jesus. Então a igreja, quando começou esse tempo? Quando começou o tempo do dia? Começou desde quando o Senhor Jesus Cristo inaugura a igreja. Ele ressuscita, começa o tempo da graça, né? Aí ele fica 40 dias com eles, ali, depois mais 10 dias vem o Pentecostes, inaugura e inicia o tempo da igreja, ou seja, o tempo da graça. Nós também somos, nós cremos que há tempo para todas as coisas. Nós estamos agora na dispensação do Espírito Santo, né? Quando ele, a graça, o Espírito Santo derramado sem medida sobre a igreja do Senhor, né? Então, a igreja vai indo, né? Por isso Filipenses 1:6 diz, estou certo que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia do Cristo Jesus é o arrebatamento. Depois tem a segunda parte, que é a que nós vamos falar na sequência. Então, o arrebatamento, ele vai acontecer. Quando? Ninguém sabe. Todos que tentaram marcar a data, perderam. Por quê? Porque ele disse, olha, não é para vocês saber. Tem coisa que é melhor não saber. Tem coisa que é melhor não saber, né? Já disse mais de uma vez, mas vou dizer de novo. Na verdade, será que você gostaria de saber a data, a hora, minuto que você vai morrer? Você gostaria de saber essa informação? Deus tem a informação. Você gostaria de saber? Pense bem. Então tem coisas que é melhor não saber, né? Então, o arrebatamento da igreja é invisível, ou seja, a transformação ocorre e só participa aqueles que vão ser arrebatados. Nós somos transformados, os que estão mortos são ressuscitados com o corpo também transformado, e nós vamos, corpo novo, né, corpo espiritual, e nós vamos para cima, que vem a segunda parte. Ou seja, a meia-noite
está dividindo esses dois lados. Né? Essa meia-noite. Mas não é meia-noite do relógio, é a meia-noite do período. Isso que é importante entender. Não é a meia-noite do relógio, porque não vai ser meia-noite em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é o período. Chegou o momento, é nesse momento, o arrebatamento da igreja, ele quebra o período em dois. Antes do arrebatamento, que sobem para o Senhor. E para onde nós vamos? Nós vamos para os ares. Os crentes arrebatados e os que foram ressuscitados vão para onde? Para os ares. Não sabemos exatamente onde, se vai ser lá no espaço sideral, ou se vai ser perto de algum outro planeta, a gente não sabe. Não está escrito. Só diz nos ares. Né? Então, todos têm a conclusão que é no espaço sideral, não aqui na nossa atmosfera, né? Biosfera e ionosfera, aquela coisa toda, não é isso. Nos ares, nós não precisamos de ar mais, não vai precisar mais de oxigênio, nós vamos ter outra vida, né? Então lá vai ter acontecer o quê? O tribunal de Cristo. Para quê? Um a um vão receber galardão. Não é por atacado, não. É cada obra de cada um vai ser julgado as obras. O tribunal de Cristo é um tribunal que julga obras, não julga salvação. Salvação você já está salvo, você já está lá. Né? E depois de ser galardoado e premiado, nós vamos para entrar nas bodas do Cordeiro, ou seja, na festa de casamento. Agora, aqui na terra, está ali em Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Começa o período que a gente chama de grande tribulação, ou seja, a noite. A igreja é dia, período de grande tribulação, considerado período da noite, né? Que é também a 70ª semana de Daniel, o reino do anticristo. Falsa paz em 3 anos e meio e a grande tribulação propriamente dita nos próximos 3 anos e meio, né? E quem vai participar das grandes tribulações? Nações bodes, Israel e nações ovelhas, né? Nações bodes são aquelas que se aliam ao anticristo, não vai ser todo mundo que vai se aliar, não. As nações bodes vão se aliar ao anticristo e as nações ovelhas vão se aliar a Israel, né? Todos os que forem salvos, a creem no Senhor Jesus Cristo, vão ser arrebatados. Estou falando daqueles que não foram arrebatados. Né? E depois desse período grande de tribulação, de 7 anos, que tem data para começar e tempo para acabar, né? 7 anos, tem a guerra do Armagedon, quando o anticristo quer destruir Israel, quer acabar com todo mundo, todos que foram contra ele, e aí Jesus volta visível. Toda vez que você vir na Bíblia, nós vimos descendo, né? Virá da mesma forma que vocês viram, quando os apóstolos estavam no monte, ali que Jesus foi assunto ao céu, e veio ali os anjos, está falando assim, olha, da mesma forma que ele foi, vocês vão ver. Isso aí não é arrebatamento, isso aí é a volta de Cristo para Israel. Justamente ele estava falando com os israelitas ali. Então essa volta é visível. Nós não sabemos se Deus vai operar um milagre para mostrar para todo mundo, ou se as televisões vão ser utilizadas em rede de satélites, não sabemos como vai ser. Mas está escrito que vai ser visível para todas as pessoas. Vai ver Cristo descendo, na verdade, para salvar Israel. E aí continua o tempo. Então, só para nós separarmos. Amanhã começará, nós estamos falando aqui de tempo de graça, tempo de Espírito Santo na terra, convencendo, força, poder, a igreja punjante, até o arrebatamento. Depois o Espírito Santo vai trabalhar também, logicamente. O Espírito Santo sempre trabalhou a vida o tempo todo, né? E o período das trevas, que é o período da grande tribulação. Mas a igreja vai para o tribunal de Cristo, depois para bodas do Cordeiro, e volta com Cristo. A gente não sabe se é a igreja completa, se alguns, a gente não sabe, né? Diz que volta seus santos, tá bom? E Satanás é preso por 1000 anos, milênio, e aí segue. Muito bem. Meia-noite é a hora das trevas. O 3.1 vai falar a natureza sente as trevas, né? Romanos capítulo 8, verso 19 a 23,
vai nos falar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o crente, ele está guardado hoje, alma e espírito, enquanto ele permanece fiel, sua alma e seu espírito estão preservados. É o que Paulo fala, né? O corpo de fora se corrompe, ele está falando de se corromper, não é, na verdade, corrupção, né? Ele está falando, está se deteriorando, a gente vai crescendo rugas, vai envelhecendo, ou seja, a redenção do corpo se dá no arrebatamento. Ela vai se transformar para os que estão vivos ou um corpo novo para quem já faleceu, já morreu no Senhor, né? Essa é a redenção do corpo, é a última redenção, né? Nós vamos já estar salvos no Senhor, esperando ali no paraíso, porém o nosso corpo não foi liberto ainda, não teve ainda a redenção do corpo. Agora a redenção acontece no arrebatamento. Se estamos mortos, será o corpo ali transformado num corpo novo, e se quem tiver, né, dado um corpo novo, um corpo espiritual, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados, como ensinou Paulo para nós. Então a criação, ela sofre o quê? A vaidade do ser humano. Ela é subjugada por quem? Pelo ser humano. Deus, quando colocou Adão, falou assim, ó, tá tudo sujeito a você. Os animais, a terra, tá tudo sujeito a você. Você é que está no controle. Por isso que hoje a gente vê coisas que é impressionante. Você vê a pessoa com habilidade consegue fazer que um cavalo, que é centenas de vezes mais forte que um homem, ele consegue domar o cavalo, andar sobre o cavalo, levar o cavalo aonde ele deseja. Por quê? Porque ele sujeita. Foi Deus que deu essa capacidade ao ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, está sujeito que a nossa vaidade, a vaidade do ser humano. Então a pessoa, por vaidade, por ganância, ele vai lá e toca fogo em tudo. Uns por ignorância, não saber o que fazer, e outros por vaidade, ou porque querer ganância, taca fogo em tudo, vão tacar fogo e eu quero ocupar o espaço e não estou nem aí. Estou preocupado se vai matar um monte de animais, se está estragando o meio ambiente, não estou preocupado com nada. É vaidade da pessoa. Então a terra está sujeita à vaidade. Quando nós olhamos para o rio Tietê, que nasce lá em Salesópolis, São Paulo, ele nasce claríssimo, limpo, água transparente, né? Tem essa represa e tem tudo água limpíssima, uma coisa maravilhosa. A 122 quilômetros ali, passa por São Paulo, fica totalmente poluído. Nesse caso aqui a foto é ali de Salto, né? Totalmente cheio de... Olha lá, se você puder olhar com cuidado, você vai ver que está cheio de garrafa PET. Quem que jogou a garrafa PET no rio? Ser humano. Quem criou a garrafa PET? Ser humano. Quem que jogou ela lá? Ser humano. É plástico, não deteriora, fica ali a vida inteira ali se alguém não tocar naquilo lá e reciclar. Então, por isso que a reciclagem faz parte do bom cidadão. O cidadão procurar separar o seu lixo, né? Na cidade que você mora, se tem separação de lixo, separe o seu lixo. Que é plástico, é papel, papelão, vidro, alumínio, tudo que você tiver que é reciclável, do orgânico, resto de comida, de frutas e assim sucessivamente. A maior poluição, por incrível que pareça, sobre os rios no Brasil e em todo lugar que tem poluição grande, como na Índia, na China e outros lugares, é o esgoto humano. É todo o esgoto humano que faz essa poluição terrível que acontece nas águas. Por quê? Porque você precisa tratar primeiro. Você precisa tratar primeiro o esgoto antes de lançar ele no rio, né? E os prefeitos aí não fazem aquilo que tem que fazer. Porque, na verdade, você tem que ter investimento. Faz um projeto, consegue o dinheiro, dá um jeito.
mas tem que tratar o esgoto antes de lançar no rio. Porque o outro próximo está pegando a água do rio. Aqui, próximo de nós, vocês sabem que passa o rio Atibaia, perto de Valinhos, e o pessoal pega a água de lá. E se alguém, cidades anteriores, está jogando esgoto, você está pegando água como? Com esgoto. Que dá mais trabalho para você limpar a água, tratar a água, gasta mais dinheiro para tratar a água. Então, vamos cuidar do esgoto, tratar o esgoto para depois lançar as águas no rio novamente. Então, o ser humano é que destrói. Então, a terra, ela sente esse impacto. Por quê? Porque as trevas fazem o homem ficar vaidoso, né? Pensar em si mesmo, olhar só para o seu umbigo, olhar só para a sua necessidade específica, não preocupado com a coletividade. Então, a terra sofre, né? E de vez em quando ela dá um retorno aí, né? Tem uns tsunami, tem uns vulcão que explode e assim sucessivamente. A terra está sofrendo, gemendo. É isso que Paulo está explicando, esperando o quê? O dia da redenção. Quando Cristo voltar com a igreja, vai haver ali uma restauração da terra, que vai ser uma bênção maravilhosa. Muito bem. Então, o cuidado que nós temos que ter, né? Então, a natureza sente as trevas. Os homens sentem as trevas. Os homens também, né? 2 Timóteo 3, 1-5 diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas. Está falando só de ser humano aqui, ó. Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Paulo está escrevendo isso no primeiro século. Então, vai vir tempos difíceis, dizia Paulo. Homens, seres humanos, o quê? Por isso que aqui está seres humanos, é melhor essa tradução da Almeida Revista Corrigida, que lá fala homens. Homens no sentido genérico. Então, aqui fica mais claro, para quem está lendo a Bíblia, ver os seres humanos, ou seja, tanto homem quanto mulher. Egoísta, avarento, orgulhoso. Então, o homem vai se destruindo a si mesmo, é uma treva tremenda. Então, uma pesquisa da ONU, lá de 2018, diz que 255 milhões de pessoas consomem drogas no mundo. Você pensa bem que é isso. Como o homem vive na treva, no vício, né? A Veja, também no ano 2018, que o consumo diário de bebidas alcoólicas pode tirar até 5 anos de vida de uma pessoa. 5 anos de vida. E as pessoas estão se embebedando. Então, nós vemos que há que os homens estão sobre uma treva tremenda. Por isso que quando uma pessoa aceita a Cristo, fala, meu Deus, onde eu estava? Por quê? A pessoa está com uma venda, a pessoa está na treva, ela está na escuridão e não consegue ver. Não conseguem ver. E aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vai acontecer isso, pessoas egoístas, sem afeição, cruéis, inimigos do bem. Irmãos, cuidado nesse período que nós estamos vivendo, período de eleições, inimigos do bem. Olha bem o que você vai fazer, olha em quem você vai votar, quem você vai escolher, porque olha que dificuldade é isso, pessoas inimigos do bem, atrevidos, convencidos, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Cuidado, seja sábio, ore a Deus, mas seja sábio. Nós estamos em democracia, vai depender do seu voto lá na urna. Então, esse pessoal do mal está tão em trevas, CPAD News de agora, de setembro 22/9/2020, quase 550 igrejas evangélicas foram fechadas em um semestre na China. A China. Perseguição violenta contra os crentes na China. Então, irmão, a coisa não é brincadeira, a coisa é séria.
Então nós temos que orar, vigiar, tomar cuidado. Então os homens sentem, nós sentimos que o mundo está nas trevas, o mundo está na escuridão. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser muito prudente, cuidadoso, porque é assim que o mundo está. Então o mundo está cheio de treva. E nós precisamos levar o quê? Luz. Você fala, eu sou tão pequeno, não imagina um lugar escuro? Qualquer lâmpada é lâmpada. Um fósforo aceso já ilumina um montão, né? Então você é luz, seja luz, que Deus te use para você, seja um instrumento de salvação nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. As nações estão em trevas, o tópico 3.3, né? Lucas 21, 9 a 11 diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Olha o que o Senhor Jesus fala para nós aqui, não é? Aqui eu coloquei algumas imagens, guerras de 2019. Síria, né? Paquistão. Tanto lugar. Tanta desgraça. Nigéria. Né? Tanto lugar assim terrível. Onde o quê? Você tem guerras e guerras. Por causa do quê? Da vaidade do homem, de que tomar o poder, né? Escraviza o seu próprio irmão. Mata o seu próprio irmão na sua própria terra, porque querem o poder. Então, guerras em todos esses lugares. 2019. Fome. Sabia que fome é um negócio terrível, né? No mundo todo, aí tem lugares, pessoas passando fome, né? Não tem um café da manhã, não sabe nem o que é isso, né? Almoço e jantar. Terremotos. Esse terremoto aconteceu agora em 2020, lá, trabalhando lá na Turquia. Então, o que o Senhor Jesus fala? Fica olhando, olha, observa. Para quê? Para ficarmos vigilantes. Agora, há pouco nos acontece essa pandemia, né? Primeiro começa como epidemia, quando ela está num lugar mais restrito, e quando ela se expande, do jeito que expandiu o coronavírus, é pandemia para todos os países. Nós estamos sofrendo os efeitos disso, né? Ou seja, então Cristo já tinha falado. Mas é importante notarmos o verso 9. Mas o fim não será logo. Não? Cuidado, isso é para deixar alerta. Né? Para deixar bem alerta. Para a gente ficar alerta das coisas que estão acontecendo no mundo. O Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem. Bendito seja o nome do Senhor. Então as nações estão em trevas. Sofrem. Né? A vaidade humana, a vaidade da pessoa, a ganância de poder faz os outros seres humanos sofrerem com guerras, né? Por causa de vender arma, ganhar dinheiro, matar, não importa quem morra. Né? Eu quero é ganhar dinheiro. Então, as nações estão em trevas. E só a igreja para levar a mensagem da salvação, que é Cristo, a luz do mundo. Né? Cristo poderoso Salvador, ele grande e poderoso Salvador. Meia-noite, a vinda do noivo. Vê que o pastor aqui já colocou também isso para nós. Né? Noivo. Vem o noivo, né? Não vem o esposo. É o noivo que vem. Jesus voltará. Ora vem, Senhor Jesus. Como que as coisas vão acontecer? Nós acostumamos usar uma expressão que não é correta. Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Voltando está no gerúndio. Voltando significa uma ação contínua. É igual você falar, eu estou esperando. É uma ação contínua. Esperando. Nós sim estamos esperando Jesus. Mas ele não está voltando. Ele vai voltar. Ele não está... É tão longe que ele está vindo até chegar. Não, talvez por causa de hinos que nós ouvimos lá atrás, né? Que o rei está voltando, mas ele não está voltando. Ele está sentado no trono, tranquilo lá, trabalhando como sempre trabalhou, e vai chegar o momento dele voltar. Né? Então não é um negócio contínuo, ele não está... Estou falando isso porque nós estamos em escola, né?
Ele não está voltando, vem vindo, até chegar. Não. Ele está sentado no trono, vai voltar no momento oportuno. Ele não tem essa dificuldade que nós temos de estar, né? Precisar fazer uma viagem que vai demorar lá. Estou viajando, né? Não. Ele vai voltar. Fique tranquilo que ele vai voltar. Então, é isso que nós temos que pregar. Ele voltará. Né? Ele vai voltar. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. Futuro. Né? Voltará. Quando? Não sabemos. Então, em 1 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: porque o Senhor mesmo dará uma palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É interessante que no assunto aqui de Tessalonicenses, não tem todos os detalhes. Aí nós vamos para Coríntios, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 5.1, 5.2, ele diz: eis que eu vou lhes dizer, revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir aqui porque é o conceito de morrer, mas quem morre em Cristo não morre, dorme. Por que fala isso? Né? Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. Então nós estamos dormindo, é um período. Nós vamos dormir. Né? Mas é a morte, né? Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui fica mais claro, né? O texto, né? Ele vai completando o texto de Tessalonicenses. Todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, tá vendo? Ligado à trombeta lá de cima, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui o texto completa, a revelação do Espírito Santo a Paulo, completa aqui agora os dois textos, né? Tanto de Tessalonicenses quanto Coríntios. Ou seja, vai soar a trombeta, né? Vai soar a trombeta. É bom sempre lembrar que como que nós vamos ouvir a trombeta? Pensa nisso e medita nisso aí. Como que você vai ouvir a trombeta? Vou parar aqui 10 segundos e tenta ouvir se você ouve o que está acontecendo no céu. Você acha que no céu tem cântico? Você acha que no céu tem alegria? Tem pessoas se convertendo no mundo? Não está dizendo que cada vez que se converte uma alegria no céu? O que você acha que está acontecendo no céu? Alegria, glória a Deus, maravilha. 5 segundos. Você ouviu alguma coisa? Não. E como que você vai ouvir o toque da trombeta? Se é um anjo que está falando, se é um instrumento espiritual, está tudo no mundo espiritual. Como é que você ouve? Sabe como você ouve? A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito que está em nós tem uma comunicação. Então no momento do toque da trombeta, o Espírito Santo faz a gente ouvir. Aleluia! A gente ouve o toque lá do céu, que nós não sabemos a que distância está. Vem aquele toque, a gente ouve e no exato instante nós somos transformados. Transformados. Num abrir e fechar de olhos. Olha que coisa maravilhosa. 2/10 de segundo. Você pega o segundo, divide ele em 10 partes, 2/10 de segundo. Somos transformados. É isso que quer dizer abrir e fechar de olhos, né? 2/10 de segundo. Você nunca nem percebe que a sua pálpebra fica mexendo o dia todo para lubrificar os seus olhos, né? Então, nós vamos ouvir pelo Espírito. Pelo Espírito Santo nós vamos ouvir o toque que vai chegar em nós e vamos ser transformados e vamos ser arrebatados. E no mesmo instante, está sendo ali, acontecendo segundos antes, os mortos serão transformados primeiro, né? Serão transformados primeiro. Os mortos restarão incorruptíveis, ou seja, o corpo novo, igual ao nosso, que vai ser transformado, eles terão um corpo novo, corpo espiritual. Paulo explica isso. Se há corpo material, há corpo espiritual. Nós vamos ter o corpo espiritual e vamos ser arrebatados.
Para onde? Para o tribunal de Cristo, seguindo a seta aí. O 1 é o toque da trombeta, o 2 é o arrebatamento dos que são cristãos, aqueles que creram no Senhor desde todas as épocas, creram em Deus, creram no Senhor Jesus, em Jesus Cristo, sobem para onde? Tribunal de Cristo. Para quê? Para serem galardoados. O tribunal não é para julgar, se vai para o céu, não vai para o céu. Não, você já foi, já está transformado, não tem nada disso lá. Você sobe, já está salvo, tranquilo, e agora, de acordo com as suas obras, você vai ser galardoado. Não sabemos como o Senhor vai pesar a obra que vale mais, que obra que é ouro, que obra que é prata, que obra que é pedra preciosa, que obra que vale mais, nós não sabemos. E não importa saber, importa ele saber. Que ele vai dar para nós um galardão, ou seja, vai dar um prêmio. E depois disso, depois de estar todo mundo premiado, aí nós vamos entrar para o céu. Então, nos ares, tribunal de Cristo, espaço sideral. Né? Bodas do Cordeiro é dentro da cidade. Bodas do Cordeiro, a gente vai entrar pelas portas, como diz a Bíblia. Nós vamos entrar pelas portas. E eu acredito. Não sei como o Senhor vai separar, como os anjos vão organizar. Lembra que Deus é muito cuidadoso, muito detalhista. Tem 12 portas. Você acha que nós vamos entrar por uma porta só? Para mim não faz sentido. Para mim as 12 portas vão estar ali e nós vamos entrar por 12 portas e nos encontrar lá. Como vai ser, eu não sei. Eu só sei que vai ser glória, glória e glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus voltará. Em determinado momento vai acontecer a sua volta e nós seremos transformados, que estivermos vivos ou ressuscitaremos incorruptíveis se já partimos para o Senhor. Então, meia-noite, a vinda do noivo, ele vai vir para nos levar para o céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. O clamor no tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Isaías 66:8 diz assim: quem já viu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes de que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Israel ficou praticamente 18 séculos, 1800 anos, longe de sua terra. O povo ficou espalhado pelo mundo. Então, lá em 48, levantou-se ali a nação de Israel. Nasceu num só dia. A ONU assinou também, foi votado, a maioria votou que deveria ter o Estado de Israel, e Oswaldo Aranha, brasileiro, que estava lá, como chefe da ONU na época, líder da ONU, também assinou, e nós, e o povo do mundo, deu para Israel novamente a sua terra. Eles voltaram, foi uma bênção, maravilha, tudo em hebraico, ruas em hebraico, placas, jornais, TV e tudo mais. 48, vai vendo. Aí começou especulações sobre aquele versículo, falei, não passará essa geração, aquela coisa toda. Não, foi 40 anos, então em 88, todo mundo procurando, 1988, ali, Jesus vai voltar. O que aconteceu? Nada. Aí não, a geração, na verdade, é de 70 anos. Geração de 70 anos. Troca toda uma geração, né? Primeiro falava por causa do tempo do deserto, 40 anos, não, é 70 anos. Então vai ser 2018. Chegou 2018 e aconteceu o quê? Nada. Porque não é isso que quer dizer aquele versículo lá, não é tempo e hora para nós falarmos. Mas aqui está. Irmãos, nós não sabemos quando virá o Senhor Jesus. Não adianta fazer conta, não adianta colocar no papel, não adianta. O ano 2000 também foi a mesma coisa, alguém pensava que estava até na Bíblia, né? Passou 1000, mas 2000 não passará, não tem esse versículo na Bíblia. E pensou, virou o ano 2000, estamos no ano 2020, apesar do nosso calendário estar atrasado 4 a 5 anos, não importa, mas o que acontece?
Nada. Porque não é na data no homem, não foi revelado. E não vai ser revelado a ninguém. Não importa o tamanho da pessoa, quem é, não será revelado. Esse assunto é para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só. Que sabe a data, a hora, o minuto, o segundo, quando. É Ele que sabe. Então, irmãos, vamos cuidar, vamos tomar cuidado, vamos servir a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos aguardá-lo. Jesus vai voltar, mas ninguém sabe quando. Chegou 2012, vieram, não, porque o calendário maia, e está dizendo que vai acabar tudo em água. Vai para a Bíblia, irmão. O Senhor disse, ó, nunca mais vou matar todo mundo com água. Está no Gênesis. Quando depois do dilúvio. Não vai ter mais. E as pessoas estão preocupadas, a gente comprou casa na montanha e foi, né? O que aconteceu? Nada. E não vai acontecer. Então, irmãos, fiquem em paz. Saiba que o Senhor Jesus voltará, ele vai mesmo voltar, ele prometeu, só que a gente não sabe quando, né? Então, à meia-noite ouviu-se um grito, brado, eis o noivo. Vai acontecer? Vai. E nós, o que nós temos que fazer durante esse período? Tocar a buzina em Sião. Nós temos que tocar. O que é tocar a buzina em Sião? É falar do Evangelho. É falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É isso que nós temos que fazer, tocar a buzina, ou seja, falar do Evangelho, falar da salvação, falar de Cristo. Quando vai acontecer? Não sabemos. Então o mundo está nessa terrível situação, e agora todo mundo só fala da pandemia do coronavírus, não é? Mas tem outras coisas acontecendo, né? Tem pessoas morrendo agora por causa do isolamento de pessoas com depressão, muitas pessoas se suicidando. Por quê? Porque ficaram isolados, né? O exagero que foi tomado de tantas coisas. E o mundo está em trevas. Como a própria palavra de Deus diz, o seguinte, o mundo jaz no maligno. Então, cuidado, né? Sirva o Senhor com alegria, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dele, sabe que ele vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Esse é um segredo que está com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só eles sabem. Nós não sabemos nada. Os anjos não sabem e nós não sabemos e não vamos ficar sabendo. Não adianta fazer conta. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, temos que dar o quê? O brado de alerta ao mundo. Olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele salva, ele quer te levar para o céu. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados. É isso que a igreja, como igreja, precisa fazer para a glória do nome do Senhor. 5.5 também fala, ponto 1, fala o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Sono espiritual. É um sinal, claro, né? Tardando, como que diz aqui em Mateus 25, voltando à parábola, né? 25, 15 e 6, 5 e 6, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro. Então, como você pode ver na imagem, é noite, umas têm luz e as outras não têm. Então, o crente precisa se manter iluminado. Iluminado. Então, por que há esse sono espiritual? Irmão, já fazem 2 milênios praticamente. Não ainda, porque o Senhor Jesus morreu aproximadamente ali no ano 33, né? 30 da nossa era. Nosso calendário não está bem, mas vamos falar 33 para facilitar. A idade de que ele morreu, 33 anos e 6 meses, algo parecido. Não é preciso também. Olha só, quando nós olhamos isso, nós vemos o quê? Está passando milhares de anos, né? Quase 2.000 anos já passaram. E o Evangelho não muda, irmão. O Evangelho é poder de Deus. Jesus disse assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, nós temos que crer na palavra, na Escritura. Por isso que ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Como diz a Escritura. Então, onde nós temos que basear a nossa fé? Escritura, palavra de Deus. O que está escrito é o que nós devemos crer e seguir. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, diz, antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores,
com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nem é verdade isso. O princípio da criação não foi assim, passou pelo dilúvio, o dilúvio deu uma transformação na terra que a gente não tem noção do impacto que foi o dilúvio. Um dilúvio não um dilúvio pequenininho, só lá, como fazem esses filmes aí, bobos que aparecem por aí, né? Não, o dilúvio foi global, no mundo inteiro. A destruição que teve foi terrível, né? Mudou, aí alguns acham que até foi quando abriu e separou os continentes. A gente não pode afirmar isso. Mas olha só, era quem conhecia, dizia, onde está a promessa de sua vinda? Isso Pedro está escrevendo no primeiro século. Primeiro século ele está escrevendo, né? Está escrevendo aqui, ó, onde está? Quem é? Quem já sabia. Quem sabe que Jesus vai vir? Quem já ouviu a palavra. Eram zombadores. Por quê? Achavam que Jesus ia vir no outro dia. Ele foi para o céu, ia começar e já ia vir. Não, o Senhor é grande. Olha o versículo 9, o que diz da mesma carta, 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É Deus que é longânimo. E nesse capítulo é que Pedro explica, irmãos amados, não ignorem uma coisa. Um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo para Deus não existe. Nós é que sofremos o tempo. Deus está no eterno. Deus está na eternidade. Deus é eterno. Deus não sofre nada com o tempo. Nós é que envelhecemos. Nós é que perdemos. Deus não perde nada. Então, é um período tão pequeno. Se formos pegar literalmente, não fazem nem 2 dias que Jesus foi para o céu. Sempre que nós vemos o tempo de Deus, não bate com o tempo humano. Então Deus não retarda a sua promessa. Não. Alguém acha que ela está demorada. Não, não é demorada. A promessa de Deus sempre vem no tempo certo. Então as pessoas ficam no sono esperando, não vai vir. Desde que me converti, eu já me converti há 40 anos. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Valinhos. Há 40 anos sou convertido. Né? Há 40 anos frequento a escola bíblica dominical. Me ensinaram e eu comecei a estar na escola dominical como aluno, estive como professor, superintendente, estou aqui com os irmãos hoje. Então, irmãos, ele vai voltar. Quando? Não sabemos. Só sei uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, vamos ficar alerta porque a sua volta está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. Só isso. Quando vai acontecer, nós não sabemos. Então fique em paz, glorifique a Deus, sirva ao Senhor, vigie, conserve a sua pureza e Deus vai te dar a vitória. Então muita gente está no sono espiritual, por quê? Porque acha que, não sei não, hein? É Bíblia. A Bíblia fala que ele vai voltar, ele vai voltar. Palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus é poderosa e vai acontecer. Então é por isso que nós temos que ter luz, como as prudentes. As imprudentes esqueceram da luz, ou seja, desleixaram da sua vida espiritual, esqueceram da sua vida espiritual, e as prudentes continuaram servindo ao Senhor. Não importa o tempo, né? Não importa se demora, se não demora, elas estão sempre servindo ao Senhor. Sejamos prudentes. Glória a Deus. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Mateus 26:41 diz, vigiem e orem, para que não caiam na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a primeira atitude que o cristão precisa tomar é vigiar. Então, o número 1 está aí, vigie em todo o tempo. Esse aqui é um círculo vencedor. Quer ser vencedor? Siga esse círculo.
siga essa instrução. Primeiro ponto é vigiar. Foi o que Jesus falou. Vigiem e orem. Não inverta. Vigia e ora. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Cumpra a palavra. Primeiro item, vigiar em todo o tempo. Segundo, use a armadura de Deus. Para vigiar, precisamos da armadura de Deus. É o que Paulo fala aos Efésios capítulo 6, aqui dos versos 13 ao 18. Peguem toda a armadura de Deus. É completa. Completa. Tá? Para que vocês possam resistir no dia mau. Então, completa. Tem que pegar. Ela é completa. Então, primeiro, cingindo com a verdade, o cinto da verdade. Couraça da justiça. Nós já falamos sobre a armadura que Paulo via dos soldados romanos, passando para aqui a comparação para nós, né? Couraça da justiça, seja justo, né? Pés calçados no evangelho. Nós temos que estar baseado a nossa vida no evangelho, o que o evangelho ensina, ou seja, o que a escritura nos ensina, não na conversa daqui, na conversa dali, é no que está na palavra. Escudo da fé, segurando ele, né? Para apagar os dardos inflamados do maligno, os dardos inflamados dele. Capacete da salvação na nossa cabeça. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, sempre se defendendo com a própria palavra. Aí o verso diz, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vigiem. Parte 1. Parte 2. Use a armadura. Parte 3. Ore em todo o tempo. Parte 4. Busque a santificação. Vigiem. Armadura. Orem. Busque a santificação. Vigiem. Armadura. Orem. Busque a santificação. É isso que o cristão precisa fazer. Quer dizer, como nós somos guardados, vigilantes? Se a gente usa esse círculo vencedor. Usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Deus põe a palavra, Ele deu a armadura, Ele nos dá a vitória, Ele é o que faz tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, podemos vigiar, viver um tempo de vigilância, para que nos mantermos puros, servindo e glorificando o nome do Senhor. Concluindo, em Mateus 24, 38, 39, vai dizer assim, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também, ou seja, num tempo que está tranquilo, está todo mundo cuidando da sua própria vida, vai ser, o arrebatamento vai acontecer, a vinda do Filho do Homem. 24, no mesmo capítulo 42 e 44, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, você tem que estar vigiando o tempo todo. Nós não sabemos, não adianta tentar saber, como já disse, não adianta procurar data, não tem outra revelação, não vai existir outra revelação, o Senhor não vai revelar a ninguém essa data. Esquece, não vai ter revelação de nada. Se alguém falou que teve, é mentira. Não vai ter, a Bíblia não se contradiz. Então, esse é um tempo. Os discípulos perguntaram para o Senhor, antes dele ser assunto aos céus, restaurarás neste tempo, nos dias dele, a Israel? O Senhor falou, não é lícito vocês saberem disso. Só vigia e espera. Né? Só vigia e espera. Quem está esperando está vigilante, ou seja, preparado, sabendo que ele vai voltar. Estou preparado hoje, amanhã, depois, todo dia preparado. Porque pode ser bem no momento que a gente esteja almoçando com a família, lá maravilhosamente, lá todo mundo feliz, né? Comendo, somos arrebatados. Pode ser naquele momento que você está dormindo, você é arrebatado. Ninguém sabe. Então, possamos esperar. Ninguém sabe. Esse é o importante. O mundo
vai continuar normal o seu caminho, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, tudo, comiam, bebiam, todas as coisas acontecendo normalmente. Por isso que diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Nós não sabemos. Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo nos dê vitória a todos nós, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Lembrando os irmãos, nós já recebemos as lições, as novas lições para o 4º trimestre, né? 4º trimestre nós vamos falar de Jó, né? A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É isso que nós vamos falar, né, para os adultos, lembrando que tem lição para os jovens, lição para todas as classes, né? Lembrando os irmãos que devam adquirir as suas lições, e outros sim. Quando o irmão olhar dentro da lição, o irmão vai olhar a data, e a data vai estar incorreta. A CPAD avisou, aqui estão as datas do 3º trimestre, porque essa lição deveria ser lançada no 3º trimestre. E eles não conseguiram, por causa da pandemia, aquela confusão toda que foi no início, fecha, abre, eles não sabiam. Agora, então, essa lição é para o 4º trimestre, já estava tudo impressa, pronto para começar a levar. Os irmãos sabem que não se faz uma lição em 2 dias, né? Tem todo o planejamento, depois tem que imprimir, encadernar, separar, mandar para todas as unidades da CPAD, para todo mundo que compra. É uma logística muito grande para a CPAD. Então, os irmãos saibam que devam adquirir a lição e, como já disse aos superintendentes, dia 4, que é o próximo domingo, nós estaremos com a nossa lição lá presencial, em todos os nossos templos, né? Nos bairros e também o templo sede, nós teremos a lição presencial. Por quê? Porque nós vamos tentar voltar ao que a gente chama de novo normal aqui agora, né? Com todo cuidado, foi passado para os irmãos as instruções, todo cuidado, toda a higiene, tudo máscara o tempo todo, né? Leva a sua água de casa e assim sucessivamente, né? Por quê? Quais classes nós teremos? Somente as classes dos adolescentes de 13, 14 anos para cima. Então, adolescentes, juvenis, né, jovens, adultos e discipulado. Então, cada uma das nossas igrejas vai verificar o seu espaço físico, quais classes ela pode colocar para não haver aglomeração e para poder ser uma boa escola. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco aqui ao vivo, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que no próximo domingo, cada um se encontre na sua própria igreja ali para louvar, engrandecer o nome do Senhor e estar também servindo ao Senhor na escola bíblica dominical. Deus te abençoe, um domingo na paz do Senhor, fique com o Senhor nosso Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, fique na paz do Senhor.